Fala, rapaz, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rapaz do Design Podcast. Eu sou o Márcio Maguari, designer gráfico há mais de 20 anos e o host desse podcast. E por aqui nós vamos falar de freelas, grana, perrengue e de histórias inspiradoras e muito mais. E hoje nós vamos falar de coisas que a gente só via em filmes de ficção, impressão 3D. E para isso eu trouxe aqui um especialista no assunto e mais um amigo de infância, daqueles que jogava Enduro no Atari comigo. Ele trabalhou por mais de 20 anos na Avon Brasil e largou tudo para trabalhar com um hobby que ele havia acabado de conhecer. Fundador da Trimodels Impressão 3D, uma empresa especializada em modelagem e impressão 3D, prototipagem rápida, soluções sob demanda para vários tipos de mercado. A Trimodels atende clientes que precisam transformar ideias em produtos e objetos reais, com qualidade e precisão. Ajuda tanto empresas quanto profissionais a projetar, prototipar e produzir objetos sob demanda. O nome dele é Marcelo Clay Aleixo, mais conhecido como Clay. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Clay. Obrigado, Marcelo. Obrigado, é um prazer estar aqui, prazer para a gente falar um pouquinho da nossa história, da nossa empresa. Há 18 anos eu saí, fui desligado dessa companhia. Eu aprendi bastante, foi uma grande escola para mim. E nesse período eu falei, putz, cara, eu não quero trabalhar no mundo corporativo, eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa minha. Pô. E nesse momento eu vi meu irmão montando uma máquina de impressora 3D. Eu falei, rapaz, ele tá criando algo da casa dele. E era bem rústico mesmo. Eu falei, meu, isso pode virar alguma coisa. Daí que saiu a Trimodels. A gente acabou visualizando uma oportunidade ali e eu gostava, porque eu trabalhava muito com gerenciamento de projetos, então a gente acabou embarcando aí, foi muito bacana. Mas obrigado pelo convite. Bacana. Então, já emendando aí, me conta um pouco, quem é o Marcelo Clay aí? Já iniciou aí meio explicando como é que você caiu nesse mundo, mas quem é você aí na essência? Cara, eu sou um cara que gosta de projeto, gosta de inventar e criar as coisas. Como eu disse, eu trabalhei 18 anos nessa companhia, desde do começo iniciando em pegar caixa de papelão. Não tinha nada a ver com impressão 3D. Não tinha nada, na verdade, eu acho que nem existia impressão 3D naquele tempo, né? Que era um negócio bem difícil. É verdade. Acabei evoluindo a minha carreira na área de gerenciamento de projetos, né? De condução de projetos. Então a gente conduzia bastante coisa lá, desde de transformar uma embalagem em um produto até linhas de expedição, então era muito bacana, muito bacana. E nesse período aí acabei sendo desligado dessa companhia e eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Peguei um ano sabático para ficar pensando o que eu ia fazer. Deu para pensar bastante. E uma coisa que eu queria, Márcio, eu queria tentar arriscar. E uma coisa que eu não tenho, cara, medo é de arriscar. Eu falei, cara, preciso arriscar alguma coisa minha. Do tipo, se eu for nessa vida, eu falo, meu, Sim. Não tenho. Pelo menos isso eu arrisquei. E aí caiu a oportunidade do meu irmão tá mexendo, ele e um amigo dele montaram a impressora 3D, ele mostraram um bonequinho do Deadpool pra mim. Já lembrou da época de infância lá, né? Os bonequinhos do He-Man, né? Do Thundercats. Foi muito boa. Eu gosto, né? Como um geek, um nerd, eu gosto muito dessa área. E ele mostrou, eu falei, cara, como você fez isso? Ainda no formatinho de Lego? Ah, cara, impressora 3D, só que era muito rústico. Eu falei, meu irmão, isso dá pra fazer alguma coisa interessante. Aí acabamos embarcando aí na impressão 3D. Aí eu fui atrás, né? Fui pesquisar o que era impressão 3D, né? Se tinha fornecedores aqui no Brasil, se tinha fornecedores lá fora. E naquele tempo, vamos falar o quê? Vai fazer o quê? Acho que uns 9 anos isso. Caramba, uns 9 quase anos. 10 anos. Batendo aí uns 10 anos. E não tinha, tinha quebrado a patente da impressão 3D naquela época, que era detentora de uma empresa. Tinha empresas nacionais também produzindo máquinas para isso. Eu falei, opa, mais profissionais do que a do meu irmão caseiro. Era só um hobby, né? Era só um hobby, o dele era só um hobby. E o meu, cara, eu falei, cara, aí eu comprei a máquina no começo para ser um hobby também, né? Para tentar aprender e para ser um hobby. Só que o hobby, acabamos criando um site, aí do site veio curioso, veio clientes e acabou nascendo a empresa.
Então, Clay, foi nesse momento aí que você percebeu que esse negócio dava para ganhar uma grana até, né, com isso, e foi aí, como é que nasceu então a Trimodels? Foi nesse momento? Foi nesse momento. Eu acabei criando o site, porque apareceu alguns curiosos e alguns contatos que eu tinha nessa empresa. Falaram, pô, você faz peça para a indústria? Ah, você consegue fazer essa peça para o meu carro? Olha que Ah, legal. você consegue fazer, sei lá, um bonequinho? Enfim, começou a aparecer, mas o meu foco foi para a área de engenharia, foi focado Então para começou com peças. os bonequinhos ali como uma Foi para brincadeira uma e brincadeira, de isso repente mesmo. virou um negócio que começou a pedir aí peças para a indústria, então. Isso mesmo. Aí eu falei, opa, não dá, né? Então eu tinha, nessa época que eu tinha pesquisado as empresas, comprei uma máquina nacional. Eu comprei uma segunda máquina de outro concorrente para ver qual que era melhor. Comecei Uma... no meio da minha sala lá, coloquei as máquinas na minha sala e comecei a fazer em peças. Aí eu criei um site. Aham. Esse, na brincadeira do site, com um formulário, como o pessoal começou a me procurar, principalmente o pessoal do Nordeste, cara. Olha só. Foi muito interessante. O pessoal de São Paulo me procurava, mas o pessoal do Nordeste me procuravam muito. Peça de reposição para carro. Para equipamento, equipamento parado e o tempo de importação da peça era muito tempo. Ah, daí com a agilidade ali da impressão 3D, conseguia, não precisava fazer um ferramental, né, para Não fazer e precisava. fabricar uma peça, que isso é um processo muito demorado, né? Essa é a grande vantagem da impressão 3D. Por quê? Peças pontuais para você repor rápido, você não precisa fazer o molde de injetado, que isso é muita grana. E Aham. você não tem aquela quantidade absurda para justificar para um molde de injetado. Foi aí Hum. que a Trimodels começou a entrar. Só que aí eu esbarrei no primeiro ponto. Bacana, o cara quer uma peça. Como eu desenvolvo essa peça? Ixi, como é que chega na peça? Cara, a máquina imprime o arquivo que você. E naquela época, a gente pegava alguns arquivos da internet, como eu falei contigo, né? A gente tava. Era um hobby. Então eu pegava muito bonequinho da internet, do site Ai, Thingiverse na época, com para certeza era imprimir. bem mais fácil Bem mais acessível. fácil. Aí quando começou a cair projetos de engenharia onde as medidas tinham que ser corretas, os dentes da engrenagem tinham que ser Teria que ser corretos, projetos feitos do zero. eu falei, rapaz, eu tenho um grande desafio e uma oportunidade aí. Por quê? Eu posso cobrar muito mais do que isso. É um Sim. projeto do zero. E como você começou há bastante tempo, você foi um dos pioneiros também, né? Sim, sim. E, cara, eu encontrei aí nessa história de impressão 3D, encontrei várias pessoas, modeladores bons, modeladores ruins, modeladores, cara, parceiros que até hoje continuam comigo, são grandes amigos hoje e excelentes profissionais que a gente acabou, né? Acreditaram na Trimodels E e fomos, embarcaram falou, nessa cara, com vamos você. lá, a gente faz o negócio acontecer, né? E conheci pessoas que desenvolviam esse projeto, porque eu não tinha esse know-how, esse skill para desenvolver esses projetos. Sim. Então eu desenvolvia esses projetos com esse pessoal, com esses profissionais, né? Aham. E imprimia e a gente entregava o projeto para o cliente final. Ele Bacana. falava, putz, cara, que bacana. E eu E tenho num tempo super reduzido, né? com Porque. certeza. Eu lembro que, Márcio, a gente fazia em torno de uma semana. A gente pedia em torno de 5 dias úteis para entregar o protótipo para o cliente. Nossa. Isso é muito rápido comparado, A né, ferramental de indústria, né? comparado à ferramenta de indústria. O grande ponto ali é que quando os equipamentos não têm a tecnologia que tem hoje, que evoluiu bastante, a gama de trabalhar com os materiais era meio complicado. Aí o cliente falava assim, putz, mas eu quero um material uma engrenagem que resista a produto químico, porque vai ficar dentro do óleo lá do motor. Nossa, aí começou a Aí barreira a gente, dos dos materiais. materiais, começou os perrengues dos São os materiais. filamentos, né? Que São os fala. filamentos. Tem filamento de tudo quanto é tipo, então. Tem filamento de fibra de carbono, de nylon, né? ABS. Então tem um monte de tipo de filamento. E naquele tempo não tinha essa gama que tem hoje. Então aí a gente acabou esbarrando nesse primeiro ponto aí. No segundo, né? Que o primeiro foi É, a a modelagem e o modelagem. segundo foi a questão dos filamentos. Mas tinha casos que a gente perdeu o projeto, falou, cara, não dá, não tem material para atender, né? Você quer uma Aham, engrenagem que fica dentro do óleo. Mas foi aí que começou a nascer a Trimódios, bacana. com foco em prototipagem
e engenharia, fazer esses projetos de engenharia. E se você tivesse que explicar impressão 3D para alguém que não sabe nada sobre impressão 3D e que só viu no filme, como é que você explicaria para um leigo no assunto? Cara, um leigo... Porque você fala impressão, a pessoa já acha que é impressão no papel. Eu achava que era isso. Sinceramente, quando eu comprei minha primeira máquina, é muito engraçado que eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, vou ganhar esse dinheiro, só clicar no botão Então... e vou ficar com o meu braço cruzado. E, cara, não é isso. Achou que era meio que automático, prático como é a impressão do papel. impresso de papel. Antigamente eu achava que era isso, né? Quando eu comprei minha primeira máquina. E não é isso, não é. O bico em top, você tem que ver a temperatura, o nivelamento na época, hoje as máquinas nivelam automaticamente, mas você tinha que nivelar a máquina para um bico ficar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Então tinha muitos parâmetros manuais. Hoje não. Mas o que eu falo para um leigo, a impressão 3D hoje é uma máquina que ela vai derretendo o plástico numa certa grau de calor e vai construindo a peça por camada. Então ele pega aqui essa caneca e vai construindo camada 1, camada 2, camada 3. É por isso que quando você pega uma peça feita em impressão 3D, você vai ver as marquinhas, né? Antes do acabamento dá para ver a marquinha. Hoje melhorou bastante. Antigamente dava para ver mais, hoje melhorou bastante. E é uma característica da impressão 3D. Qualquer tipo como de se fossem 3D. layers, né? No design gráfico, né? Os layers que montam a imagem, na verdade, são as camadas que montam a peça, sim, né? A impressão FDM, impressão SLA, que é em resina, também é por layer, é por camada. Impressão SLS, que você acaba sintetizando a peça por laser, é por camada. Toda impressão 3D é por camada. Então o pessoal fala, mas essa camada aqui, meu amigo, isso é impressão 3D. Não é injetado. Quando você tem o molde, injeta o plástico lá e sai tudo bonitinho, né? Não quer dizer que você não consiga dar o acabamento na peça, sim, né? Mas para leigo é isso. Para leigo você vai comprar uma máquina de impressão 3D, saiba que não é automática. Não é automática. Saiba que você vai precisar conhecer um pouquinho de modelagem 3D. Se não conhece, tem alguém que conheça ou se for projeto simples, né? Tem as IAs hoje em dia que auxiliam bastante. Não substitui, mas elas auxiliam e agilizam o processo. Assim como no design gráfico eu falo, tem que ser como usar a IA como ferramenta e não usar a IA para fazer o seu serviço. Não, ela não vai substituir, mas ela você ganha uma velocidade tremenda com isso. E, cara, tem em mente que ela vai fazer por camada. Tem em mente, quando você for vender um produto para impressão 3D, o cliente, até os clientes finais, se está comprando um produto com impressão 3D, saiba que ela vai ter as linhas, vai ter os layers, porque esse é o processo. É que às vezes o cliente vê lá a peça prontinha, pintada, né, já lixada, bonitinha, com verniz, né? E acha que não é. Não, tem layer. Então, para quem está começando agora, que é impressão 3D? É isso. É uma máquina que vai derreter um plástico, vamos falar do processo FDM, que é o mais difundido aí no mercado. É uma máquina que vai derreter o plásticozinho lá e vai construir sua peça por camada. Desde que você tenha um arquivo, né, construído em 3D e jogue num software próprio da máquina, né? A gente está falando, né, de fatiadores, né, que a gente chama, e você configura lá as configurações para que a peça seja construída na impressão 3D. Bacana, muito curioso. E hoje a Trimodels atende quais principais tipos de cliente? Márcio, a gente começou com prototipagem, né? Então a gente começou nesse mercado de prototipagem. Só que nós vimos que o mercado ele começou a se movimentar, principalmente na pandemia. O que aconteceu? E na pandemia, engraçado que ganhamos bastante dinheiro. Por quê? Brecou tudo. As importações de peças importadas estavam difíceis para as empresas. As empresas começaram tudo fechado. As empresas começaram a recorrer nessas empresas de impressão 3D, que tem bastante. Muitos deles estavam fazendo aquelas máscaras, os face shield. Isso. E a gente acabou indo para outra linha. Acabamos fazendo peças de reposição. Então a gente acabou atendendo a Ford. Se eu não me engano, a Ford atendemos, mas aí ela acabou saindo e nós perdemos o contrato, que ela acabou saindo. Não me lembro se casou com um período. Mas a GM, sim. Tem a Schneider Elétrica. Nós atendemos até hoje a Schneider Elétrica com peça de reposição. Então nós começamos com prototipagem, né? Só que essas empresas, elas começaram a investir no seu maquinário, começaram a criar suas áreas dentro dela, suas áreas de
engenharia com o maquinário. Entendi. E falamos, caramba, só imprimir, desenvolver o projeto e imprimir, Já não basta não mais. basta mais, porque era muito sazonal. Uma hora a gente fazia, você vai me pedir assim, pô, Marcelo, desenvolve essa caneca para mim? Vou desenvolver. Te entrego o protótipo, pequena produção e tudo mais bacana. Sabe quando você vai me procurar? Quando você tiver um outro projeto. Ou quando você me indicar Sim. para um outro cara. O desafio aí era criar uma recorrência. Esse era o problema. Então, o que nós acabamos caminhando? Para uma outra área, que é a área de eventos. Acabamos atendendo a área de design, desenvolvimento de produtos de embalagem, quando eles queriam Ah, aprovar, então começou a atender aí agências de design, agências de de design e eventos, tudo de mais, de eventos, promoção. de promoção, né? E nós não só entregávamos a peça, a questão é, Márcio, eu vou te entregar essa garrafa pintadinha com a sua logo adesivada para que você possa aprovar no board, né, administrativo aí maior. Então, nós agregamos aí não só a impressão 3D, mas agregamos o processo inteiro, tanto da produção, do design, da engenharia, até no final do produto acabado, bonitinho. Então hoje, o que a Trimodels atende? Atende sim empresas de prototipagem, mas esse não é o nosso core agora. O nosso Aham. core é agências de eventos, agências de publicidade, agências que procuram uma solução definitiva ao seu produto. E como a gente está na Copa, você atendeu algum de futebol? Atendemos com taça da Copa, com o canarinho também, né? Às vezes faz canarinho com 2 metros de altura. Nossa, dá para fazer desse tamanho com a impressão 3D? Dá, é árduo, um processo é árduo, porque Imagino, é feito em porque várias quantos partes. pedaços tem um É, canário de 2 metros? são bastante pedaços, né? Mas como é aquele negócio, você não vai entregar o negócio cru pro cliente final, você vai ter que pintar, né? Então é isso que você está agregando Vai ter que valor. fazer a funilaria no Você canarinho. tem que fazer, não tem jeito, então você tem que pintar. Então na Copa nós atendemos também algumas empresas com relação a isso, né? Troféu, medalha, né? Boneco para que eles possam dar de brinde, tudo na Até temática da aqueles, eu Copa. lembro que você fez uma vez um do Corinthians, eu acho, que ficava na mesa de entrevistas, né? Sim, nós fizemos um da Ortho Pride, se eu não me engano, e era um mascote da empresa que estava patrocinando na época o Corinthians e o Santos. Aí, Ele sempre na ficava na mesa de mesa. entrevista, eles levavam um boneco lá e tudo mais. É onde a gente começou a agregar um valor no nosso produto. Então, a gente acaba fazendo uma coisa completamente personalizada, que ninguém fazia. Sim. Imprimir é uma coisa, agora você desenvolver o projeto do cara, Aham. você imprimir, você pintar, você colocar toda a identidade visual do cara, do cliente final ali naquele personagem. Era pouca gente que conseguia fazer isso. A maioria só queria imprimir o produto cru e bruto e entregar na mão do Sim, cliente. ou ficar na parte de prototipagem, né? Foi aí que a gente acabou fugindo um pouco da prototipagem por causa da sazonalidade. Esse era o problema nosso. Uma hora, beleza. Aí depois caía. Uhum. Aí depois subia. É que os projetos de indústria, né, eles têm um certo espaço de Eles têm tempo um ciclo, maior, né? né? Tem um ciclo Eles não de. conseguem fazer toda hora, Não né? consegue fazer toda hora. Vai às vezes Então, conforme a demanda ou a necessidade, né? isso mesmo. Então, aquela empresa não consegue. Aí a gente começou a atender também, às vezes, pessoa física que tinha um carro e não conseguia encontrar aquela peça. Até para carro antigo aí, né? De A repente gente um fazia isso. Fusca que não acha aquele volante, Sim, a dá para gente fazer o volante então na dá para impressão fazer. 3D. Sim, com certeza. A gente atende algumas empresas também da parte de fundição, que eles fazem esse processo, mas antes deles fazerem o molde, antes de fazer todo o processo, eles precisam aprovar o projeto com o cliente. Sim. Então, o que a gente faz? A gente faz o volante pro cara. Literalmente, a gente faz o volante em impressão 3D para que ele possa mostrar o volante pro cliente dele. Aí fala, cara, muda isso aqui, muda isso aqui. Então você erra na impressão 3D que é mais barata. No molde, você já vem, já fechei o projeto? Bacana, então nós vamos pro molde. Bacana. Eu lembro que quando eu trabalhava na agência, a gente tinha que atender às vezes as feiras que o cliente participava. Aí tinha um cliente de carne in natura que a gente mandava fazer, o cara fazia ou em gesso ou fazia em isopor. Ficava Sim, muito perfeito. E dá pra fazer na impressão dá para 3D fazer a então, né? impressão 3D. Faz uma É, picanha lá, fica igualzinha. sim, depois você pinta. Você faz todo o processo artístico de pintura, mas dá para fazer. Nós fizemos um cacau para uma empresa, muito bacana o projeto, e nós fizemos um cacau com a casca e tudo mais, mandamos para eles, e eles falaram, cara, tá perfeito. Faz o seguinte,
eu preciso que vocês façam, acho que 50 desses que eu tenho clientes espalhados pelo Caramba. mundo inteiro. E eles acabaram mandando para um monte de gente. Aí só um que ela entrou em contato. Ah, Marcelo, quebrou. Putz. Putz, quebrou aonde? Nós viemos pro Japão e quebrou. Mandaram montado. Eu falei, não, pera aí que nós vamos fazer outro. Aí Você vai mandar. E nós aí fizemos outro. mais um desafio, né? Mais um desafio. Uma Porque caixa que comporte o transporte para não quebrar. sim, para não quebrar. Eu falei, cara, você mandou pro Japão. E pra onde você mandou mais? Ah, mandei pra Noruega, mandei pra Alemanha. E só o Japão quebrou? Manda pro mundo. Só o Japão quebrou. Que bom. Graças a Deus. E para um designer gráfico ou designer de produto, o que você diria para ele olhar com mais carinho para a impressão 3D? Eu tô vendo aqui, você tem umas embalagens muito bacanas. Você aprovar isso no computador é uma coisa. É um mockup digital, é um mockup digital. Quando você tem um mockup físico, né? É outros 500, outros né? 500. O Acelera o impacto processo. é muito É muito. O cara chega e maior. vê. E embalagem não é uma coisa tão complexa de fazer. O conselho é dá uma olhadinha para ver se você consegue. Tem projetos que não vale a pena, lógico, mas Sim. tem Vai projetos que depender do budget do também. Às budget vezes é curta a também. grana do cara, né? Você É. não vai conseguir fazer um Às projeto. vezes vale até pena, dependendo do projeto, você financiar esse protótipo. Aham. Você financiar esse protótipo e falar assim, cara, eu vou financiar esse protótipo para ver se eu consigo pegar esse projeto. Você tendo o projeto físico mostrando na mesa do cliente e no computador as variações, Sim, daí o mockup agora com IA também dá para fazer diversas Tá. variações no digital, né? você sai na frente, com certeza você sai na frente da sua concorrência. Então, o conselho é, cara, dá uma olhadinha se a impressão 3D também consegue fazer esse projeto que você está executando. A gente Entendi. pegou um Até aproveitando esse gancho, que tipo de briefing, né, um designer ou designer de produto precisa mandar para você, né, para fazer um projeto? O briefing que ele recebe, ele consegue mandar para nós, mas o que ele precisa também é se atentar no tipo do arquivo, como é o arquivo, se tem modelagem, se ele já consegue modelar, porque às vezes tem agências que já modelam. Eu já faço... É que a maioria dos designers trabalha em 2D, né? Porque o Photoshop sim. é tudo só... Mas tem designer que tem um 3D também, eles acabam e trabalhando agora... no 3D. Então, o ideal, quando ele trabalha 2D, ele tem a visão de frente, lado esquerdo, direito, costas e cima, para que ele possa mandar para nós. Uhum. As dimensões também é muito importante, o tamanho desse projeto é muito importante, né? As dimensões lá, sei lá, de uma embalagem, para que a gente possa capturar. Ele tem esse olhar aí. Mas, cara, é super interessante ele agregar. Sim, hoje ele pode ter uma maquininha pequena, que não custa muito caro. Uhum. Uma Bambu, por exemplo, ele pode ter uma Bambu Mini, que ele faz Então tem máquinas pequenas e máquinas gigantes de impressão 3D. Tem máquinas industriais, né? Que nem uma amiga minha chegou, Marcelo, eu comprei uma máquina de impressão 3D. Pô, bacana. Você vai fazer? Não, vou fazer e-commerce, vou vender os chaveirinhos da Copa. Não, bacana. Que máquina você pegou? Peguei uma Bambu H, não sei dos que. Mas peraí, essa máquina custa uns 30 pau, 20 Meu pau? Deus! Não, para fazer chaveiro. Para começar e fazer chaveiro. Essa máquina é boa para você fazer protótipo de engenharia. Ela trabalha, às vezes, com alguns materiais diferentes, com TPU, material flexível, bacana, né? Ela, se eu não me engano, ela tem uma temperatura lá na cabine dela que você consegue trabalhar com ABS, né? Que aguenta impacto. Às vezes até pelhar com fibra de carbono. Para fazer chaveiro, é melhor você pegar uma máquina menor, só que com esse valor você coloca umas 10 máquinas, 5 máquinas aí, para você ganhar produção. Entendi. Né? E como é que é o passo a passo típico de um projeto dentro da Trimódulos? Como é que começa lá do zero e chega na peça pronta lá? A agência, ela chega e ela manda para nós e basicamente muitas agências estão usando isso e isso ajuda. Ela gera o projeto dela por IA. A IA tá aí. A IA, ela gera lá e falou: manda o JPEG, eu quero isso aqui. Dá para fazer? Eu quero, o cliente quer isso, dá para fazer? Né? E a IA ela simula lá a madeira, dá para fazer. Qual é o tamanho? Ela já manda as dimensões, às vezes ela não manda, a gente pergunta. Você tem que perguntar qual a dimensão, a quantidade que você quer. Às vezes é uma, indefere. Você vai, é uma ou é 1000? Dá para fazer, dá para fazer. A questão é que, bacana. Vamos pegar um exemplo de um troféu. Eles mandam a arte via o tamanho e fala. Aí você pergunta, essa base é de madeira? Essa base é de acrílico? Aí parte para os materiais. Os materiais, tipo de materiais. Bacana.
Precisa de acabamento? Não precisa de acabamento? Não, porque tem agência que fala, não, eu tenho lá minha equipe de acabamento. Então, Certo. ou eu vou fazer outro processo, Aham. né? Então, precisa de acabamento? Não. Depois que você consegue pegar todas essas informações do cliente, da agência, né? Aí você consegue elaborar o orçamento. Como você elabora o orçamento? Você modela algo para você pegar forma, não precisa nada de detalhe, é coisa rápida. Modela para que você possa pegar, E modelar, o que que é o modelar? desenvolver isso 3D, um projeto 3D. Então é o arquivo É aí, o seria o arquivo. arquivo. Você tem que gerar o arquivo disso para que você possa jogar no fatiador da impressora 3D e saber mais ou menos quanto tempo isso leva. Ah, ele vai ser a base de tudo, Vai ser a então. base de tudo. Quanto tempo leva, quanto de material você vai utilizar, né? Se vai caber na sua máquina o projeto, você vai ter que Tem dividir isso mais também, quatro. né? Tem isso também. Tem máquinas que são pequenas, tem máquinas que são maiores. Aham. Quantas máquinas você vai precisar para atender a demanda do cliente, né? Ah, você faz isso também, coloca um pedaço em cada máquina Às e vezes sim, às vezes o dependendo do prazo tempo. está muito apertado, então é mais rápido. Eu quero uma caneca, sei lá, de 1 metro, né? Eu tenho uma máquina de 1 metro, lá tem. Quanto tempo vai demorar? Putz, vai demorar 5 dias, um exemplo, para imprimir essa caneca de 1 metro. Mas ela vai sair todinha, bonitinha, inteirinha. Ah, Será que vale a pena? Se chover, é. acabar a energia, e voltar, comprar, não é melhor pelo prazo fatiar essa caneca e jogar, porque ela vai ter que sofrer o acabamento do meu jeito, vou ter que pintar do mesmo jeito, e aí eu perco um pouco mais de tempo no meu acabamento, porque eu vou ter que tirar essas emendas, Aham. mas eu consigo acelerar meu processo de impressão. Então eu splito, corto essa peça em vários pedaços e acabo jogando em várias máquinas para terminar logo a impressão. Tem essa possibilidade também. Então é isso que a gente acaba analisando, todo esse Uhum. processo. Depois, né, com tempo, o tipo de material, o custo do material, A né, a modelagem, né, que é a modelagem, base. tudo, a gente monta um orçamento para o cliente e envia. Ele aprovando, né, a gente tem algumas reuniões, ele Certo. aprovando, então a gente acaba executando. Mandamos um protótipo para ele primeiro, Aham. que ele possa, meu amigo, é isso que você vai receber. Você está de Então, mas acordo? definindo tudo isso, daí vai para qual parte? Vai para um acabamento, vai para o lixamento, Vai para o acabamento. pintura? Depois que você define isso, depois que você manda o protótipo, que aí você pinta, você faz todo o processo. Ele falou assim, putz, Marcelo, o orçamento tá dentro do budget, tá legal, Aham. vamos seguir. Eu falo, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar um protótipo para você primeiro. O que a gente acaba fazendo? Faz o protótipo para ele. Então aí modelamos mesmo o produto do cliente, Aham. imprimimos o produto do cliente e pintamos o produto. Vem para a fase de acabamento. Então, fase de desenvolvimento de modelagem, impressão 3D, acabamento em pintura. Depois disso, enviamos para o cliente. O cliente fala, cara, tá perfeito. Aí é só replicar. Aí aquela fase do desenvolvimento, que é a modelagem 3D, não tem mais, porque você já desenvolveu o arquivo. Aí é Aham. impressão e acabamento em pintura. Tem coisas, Márcio, que às vezes você precisa de. O projeto dele vai acrílico, o projeto dele vai madeira. Então você tem que desenvolver isso e você tem que provar esse protótipo dele antes. Então consegue ainda agregar outros tipos de Com materiais para certeza, fazer o acabamento da peça. com certeza, com certeza. A gente está entregando uma bacia para um cliente agora, que a gente atende também muito cliente da área médica. Então a gente está entregando uma bacia para ele que a base é completamente de madeira maciça, bonita, envernizada, com uma haste de inox. E a bacia, Nossa, impressão imagina 3D. nessa parte, de repente fazer o coração, né? Já fizemos um coração que mandamos para Fortaleza, um coração com 1 metro Dá para e fazer pouco. com muita riqueza de detalhes, Mas né? tem, né? Que legal. E dá para fazer um coração pulsando. Mas não, lógico que não, né? A gente fez com LED dentro dele Ah, e que ele ele fica ficou com a luzinha acendendo, assim. né? Acendendo, apagando para o evento, né? A gente está entregando agora um relógio com 2 metros de altura, Caramba. né? Que a gente juntou impressão 3D com marcenaria, né? Porque a impressão 3D ia demorar muito. Tem coisas que a gente tem que analisar e fala, gente, impressão 3D não E vai. também a estrutura também, né? Acaba ajudando E acaba também, né? ajudando. Hoje em dia, eu falo que a gente já não é mais uma empresa de impressão 3D. Nós somos uma empresa de solução de projetos personalizados. Hoje nós não utilizamos impressão 3D para tudo, né? A impressão 3D é uma parte do processo. Aham. Tem a outra parte de marcenaria, de corte a laser, router e tudo mais. Tem parte de adesivo que a gente tem que adesivar. Então tem todo esse processo que a gente acaba agregando no produto final do cliente
para que a gente possa entregar Sim. uma cópia fiel, né? Então, às vezes a impressão 3D não é a melhor solução. Esse projeto do relógio é um exemplo claro. O cliente veio com um desafio de um prazo de 1 semana para entregar. 1 semana a gente não consegue imprimir um relógio de 2 metros. Ah, Marcelo, mas eu posso colocar a quantidade de máquinas. Hoje a gente está com mais de 30 máquinas. A questão é que eu vou parar outros clientes, outros projetos que estão rodando. Parar a empresa para fazer um projeto só não Não dá. dá. E demora muito. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer esse Scott tudo a halter. Vamos cortar todas as chapas e tudo mais. A gente monta o relógio aqui. É viável fazer isso. Aí o desenho da modelagem 3D virou, além do 3D para a gente pegar os detalhes, virou 2D para halter cortar. Entendeu? Então, impressão 3D não é a solução de tudo. Uhum. Ela ajuda bastante coisa, mas ela não é a solução. Então, a Trimodels hoje vende soluções de prototipagem. De tudo, soluções. Tanto com impressão 3D como outros materiais. Não é só prototipagem, mas é a solução para entregar um produto personalizado. Transformar ideias em objetos reais. Isso mesmo, isso mesmo. Esse é o nosso know-how, o nosso core hoje. Core business hoje é isso. E quais são os erros mais comuns que os clientes cometem quando pede para você um orçamento em 3D? Os erros mais comuns? Às vezes é achar que impressão 3D é barato. Ah, Marcelo, eu vi um chaveirinho lá na padaria que custa... poxa vida, nós não vendemos e-commerce. Então tem uma briga muito grande. Então o primeiro erro é o cliente achar que eu quero 1000 chaveiros. E achar que a impressão 3D, o unitário, ele é mais barato ou mesmo custo de um injetado. O injetado você vai pagar... Acaba confundindo aí com empresas de brindes, né? Que a empresa de brinde muitas vezes pega um produto standard, coloca lá uma marca e só altera alguma coisa. A gente está fazendo negócio personalizado completamente do zero. E muito erros deles é o seguinte, chegar e falar assim, Marcelo, eu quero 1000 unidades, 2000 unidades desse chaveiro. É bastante para impressão 3D? É bastante, é legal. Projeto bacana. Só que para injetado isso não é nada. Para injetado, absolutamente nada. Só que eles querem o mesmo preço de um injetado. Não dá, Só que o injetado você não tem o molde. Desculpa, na impressão 3D você não tem o molde. Você tem a modelagem. No injetado você tem o molde que não vai se pagar com esses 1000 chaveiros. Aqui no injetado já é projetado um ferramental de indústria para produção em grande escala, né? Grande escala. Mas só que eles querem pagar o custo, preço... Da grande escala. Da grande escala. E não tem. Então não o primeiro erro é chegar e falar, poxa vida. Não é que tá caro. A impressão 3D, se você comparar o unitário com o injetado, fato, ele sempre vai ser mais caro. Só que você não tem o custo absurdo do molde. Você não tem aquele spend inicial daquela grana do molde. Vai fazer na China, vai fazer, sei lá, entendeu? Então esse é o primeiro erro que eles acabam cometendo. O segundo erro é, mandar um negócio de IA... Tipo, você tá vendo que o negócio desafia às vezes a gravidade. E aí fala, E você quer que imprime fumaça. Eu quero que faça isso. Não vai ficar bom, não vai ficar... mas o cliente quer. O cliente, não dá. Não dá. Vamos fazer de outra forma. Né? Tem clientes que é flexível e fala, não, beleza, a gente consegue adaptar isso aqui para impressão 3D. Tem coisas que eles não conseguem adaptar. E o cliente fica batendo o pé, até que ele cai na realidade e fala, cara, realmente pedi uma coisa que não vai dar certo, não é viável. Não é viável. Ou dá para fazer, dá, mas você vai pagar umas 3, 4, 5 vezes mais. Tem que juntar impressão 3D, porque tem que juntar com injetada, tem que fazer peça injetada, porque tem que fazer peça de corte de laser, tem que fazer... aí junta um monte de tecnologia. Até aproveitando esse gancho, na prática, normalmente o que custa mais, né? Tamanho, material, tempo de impressão, complexidade da peça, né? É bem isso que você está falando, Normalmente, o tempo de impressão, ele... É um custo mais alto. Isso, o tempo de impressão, ele custa mais. Não que acaba ocupando as máquinas, isso, né? E você não... Enquanto você não terminar aquele projeto, você não tem o que fazer, tem que esperar. E não adianta você querer, eu vou desafiar a máquina, vou aumentar a velocidade dela e tudo mais. Não, tem artifícios da gente colocar um bico mais grosso para extrusar mais rápido, tem isso. Só que é o impacto lá na frente, a qualidade. Você vai ter que fazer um acabamento depois lá no final. Né? Então, o material, sim, você tem que considerar o material, não pode descartar ele.
É uma junção, material com tempo de impressão. Mas o tempo Acaba de sendo impressão, um combo, né? é um combo. Mas o tempo de impressão pega principalmente quando você tem poucas máquinas O tipo no de. seu Qual o parque. material mais barato e qual o mais caro, por exemplo? Normalmente, o bateria mais barato hoje em dia, ele está entre o ABS, acho que é um dos mais baratos, porém não é toda máquina que imprime ABS, porque o ABS ele tem borracha na sua composição, então ele contrai, né? Então essas impressoras abertas têm uma certa dificuldade de imprimir ABS, né? Porque ele tem que estar fechadinho, uma cabine fechadinha para tentar manter a temperatura dele lá. Contrapartida, tem um material de PLA. O PLA, sim, o PLA ele não tem um grau de contração muito alto e você consegue imprimir ele numa impressora aberta. É o que mais utilizam aí no mercado é PLA, né? Então, esses dois materiais aí são os mais baratos atualmente Bacana. utilizados. E Clay, quais são as principais tecnologias de impressão 3D que você mais usa hoje na Trimodels? FDM, resina, SLS? Explica como se fosse para um leigo também, né? Para ele Perfeito. saber que tipo de material que é, qual que mais usa, né? Qual que mais sai, o que atende mais às suas demandas. Perfeito. Nós utilizamos bastante FDM. FDM, que é impressão em filamento, né, de plástico. O material gira em torno de PLA, ABS, e nós temos alguns equipamentos que a gente atende ainda a indústria. Então, esses Certo. equipamentos FDM, eles são mais industriais, eles são cabine fechada, controla a temperatura interna dela, onde a gente consegue imprimir nylon, onde a gente consegue imprimir fibra de carbono, né, Bom, TPU, FDM enfim. é o que é o FDM? O FDM, ele, vamos dizer que, para leigo, é impressão de filamento, tá? Impressão de filamento. O FDM não é a máquina, é o É o processo. processo, Ah, correto, é o processo. SLA é outro processo em resina, entendi. onde você tem uma máquina que ela tem uma tela de luz UV, né? E essa tela projeta a luz UV e ela solidifica a resina por camadas de layer. Então, ao invés do FDM que você acaba imprimindo a peça de baixo para cima, a resina é inversa, né? Ela Ah, mergulha a mesa de impressão, solidifica e sobe. Desce, solidifica e sobe. E tem a tecnologia SLS que a gente também trabalha, porém só para a indústria, porque o custo é muito alto, né? A gente já está falando que é praticamente uma peça já acabada. É quase digital, que é SLS, é sintetizado. Então a gente trabalha com nylon poliamida, é um pó, e esse pó o laser acaba construindo a peça, depois você vai para um outro processo para limpar com jato de areia a caramba. peça. Aí com isso você tem a peça. Essas peças aí é mais industriais, tá? Mas normalmente a gente utiliza FDM, porque é FDM. FDM porque a gente faz bastante coisa para área de eventos, né? Agências de eventos. Então, fácil de dar acabamento e tudo Aham. mais, então É não o tem mais problema. prático, então. Isso. E a gente consegue fazer peças grandes. Resina, só quando a gente tem peça pequena, peça que a gente precisa Do ter um nível de detalhe. detalhamento muito grande. A gente atende bastante empresas religiosas, né? Que a gente acaba indo no local, por exemplo, nós fomos no mosteiro digitalizar os santos, as imagens. Então a gente vai lá, digitaliza, depois a gente modela e imprimimos em resina. Então ele tem um santo lá de 2 metros, mas ele quer agora de, sei lá, 30 centímetros para poder vender para os seus fiéis. Caramba. Entendeu? Então a gente faz o molde, Aham. aí o molde aí depois, que é a peça matriz, depois eles acabam criando lá o processo deles para produzir em larga escala, entendeu? Só que esse processo antes a gente acaba fazendo, a gente acaba indo lá no local, digitaliza essa peça para pegar todos os detalhes da peça. Não é um modelador que vai desenhando na mão, não, a gente faz a engenharia reversa, a gente pega lá, digitaliza ela, depois internamente a gente trabalha com essa digitalização para gerar o arquivo. Então, aí a gente imprime em SLA, que é em resina. Então, normalmente a gente utiliza essas três tecnologias: FDM, que é em plástico, que é o processo, SLA em resina e SLS, que é peças industriais, peças sintetizadas, né? E vendo tudo isso, Clay, quais são as principais limitações
da impressão 3D hoje? Cara, é difícil porque a gente consegue Faz tanta coisa, né? faz tanta coisa com a impressão 3D, mas muita gente não gosta de suportes, né, na impressão 3D, porque suporte, imagine que você está fazendo Tipo o suporte disso aqui? Não, na verdade é muito engraçado. Imagina que você está fazendo um Cristo Redentor e o Cristo Redentor está com os braços abertos. Aham. Só que para o bico chegar aqui em cima, ele precisa de uma base para sustentar isso que a gente chama de suporte. Ele vai desenhar nessa superfície de suporte, Aham. né? E o contato da peça com essa superfície de suporte, ele não sai com um acabamento muito bom. Ele não sai com um acabamento bacana. Aham. E aí, às vezes, você é obrigado a fazer o acabamento dessa peça e tudo mais. Esse é um ponto chatinho da impressão 3D. Se não tivesse suporte, que eu acho que é difícil de eliminar isso. Porque se ele vem de baixo para cima, né? Como é que ele vai... físico. Como o bico ele vai voltar? Tem uma empresa... Porque ela teria que vir pelo meio e depois abrir o bico, mas daí abrir 2 bicos. Teve uma empresa que ela lançou um produto, que eu não sei se funciona muito bem, mas a peça ela vai girando e vai construindo a peça assim. Muito interessante. Aquilo não precisa do suporte. Mas, cara, é muito difícil essa pergunta, viu, Márcio? Uhum. Limitações para impressão 3D. Hoje em dia, logicamente que existem limitações, mas como a gente acaba juntando impressão 3D com outras tecnologias, a gente acaba fazendo bastante coisa, né? Bastante coisa mesmo. E você pega muito cliente achando que é fácil o processo de produção, né? Das peças. Com certeza. Aquele negócio, como eu achei no começo, quando eu comecei com essa empresa, que era só apertar o botão e sair imprimindo igual em papel. Não é assim. Tem muito cliente que fala, mas não é. Tô mandando um arquivo, você consigo pegar hoje à tarde a peça? Não. Ele acha que vai... Ah, mas não vai imprimir? Sim. Mas não é simples. Demanda tempo. Tem impressão, meu amigo, que demora 1 dia, 2 dias. Caramba. A máquina fica dias lá ligada. As máquinas não param. Elas trabalham 24 horas. Caramba. Então tem peça, a gente está fazendo uma peça de engenharia lá, inclusive, que a peça está demorando 1 dia e 32 horas. Caramba. Sem parar. Ah, mas acabou a luz. Ah, não sei o que. Aí, perdeu a peça. Perde? Ela volta. Não pausa? Ela pausa e ela volta. Só que ela volta marcando a peça. Né? Não tem jeito. Ela vai marcar a peça. E tem peça de engenharia que... Não tem como ficar com Não tem como ficar com aquela marca, porque pode ser aquela marca ali, pode gerar alguma fragilidade na peça. Perdemos a peça. Ah, mas não tem no break? Tem no break. Só que no break dura o quê? 30 minutos? 1 hora? Às vezes, o negócio caiu. No meio do processo de 2 dias, peça de arquitetônica é uma coisa, você consegue, né, reparar e tudo mais. Agora, a peça de engenharia, não. Então, o pessoal acaba subestimando, falando, putz, mas a impressão 3D não é fácil, não é rápido. Gente, não é. É fácil depois que você gastou horas e horas de aprendizado. Depois que tá pronto, né? Mas não é assim um negócio... Né? De uma hora para outra, e eles né? subestimam sim, falam, pô, mas eu não posso pegar hoje à tarde a peça? Que horas? Agora é meio-dia. Pastelaria, cara. Né? Não tem como. Joga no ar, tá pronto? Não tem como, não dá para tirar a peça assim. Tem peças que dá, mas a sua tem peça que é complicada, é complexa, cara. E com esses quase 10 anos, né, de experiências anos, aí, conta pra gente um projeto marcante para você e para Trimodels. Um projeto marcante para nós? Cara, nós fizemos tantos projetos. Nós fizemos um projeto muito bacana para uma empresa de torre eólica. Nós fizemos uma torre com 3 metros de altura. Caramba! E fizemos eles estavam entrando aqui no Brasil e para feira, né? E nós fizemos uma maquete, mas a maquete era muito grande, com todos os polos dele. Então nós utilizamos impressão 3D em resina, impressão 3D de filamento. Os móveis foram de MDF, e foi um projeto muito bacana. Financeiramente foi muito bacana e de execução também. Imagino que fazer uma maquete toda em 3D. Isso, e foi muito bacana aquele projeto. Aquele projeto foi muito bacana. Nós fizemos também... Cara, nós fizemos bastante coisa interessante. Nós fizemos... Eu lembro que quando nós conseguimos entrar na Ford, nós fizemos algumas peças para eles também. Isso foi um marco porque, putz, a vida, nós conseguimos entrar nessa empresa, né? Infelizmente, eles acabaram saindo do Brasil. Mas
Outro projeto bacana que nós fizemos um projeto de um mascote também para uma empresa. Aí nós vimos, tava no comercial lá. O mascote, Nem sabia nem que... sabíamos também. Falei, pô, isso é o nosso trabalho ali, então. Mas fizemos bastante coisa interessante, cara, bastante coisa mesmo. Bacana. E conta também um que foi impossível. Impossível? Aí você deve ter também, né? Não, tem. Foi um projeto bem complexo, onde a empresa, eles queriam uma seringa para vacinar as árvores, uma ideia muito boa deles, mas infelizmente nós não conseguimos executar. Limitação da impressão 3D e também limitação nossa, de capacidade nossa que a gente não conhecia também, o ramo lá. Então, esse projeto, infelizmente, nós patinamos e entramos num comum acordo que nós não conseguimos realmente entregar o que o cliente esperava, né? Era um projeto bem complexo mesmo. Bem desafiador. Bem desafiador e infelizmente a gente não conseguiu executar ele. E fechando esse combo, conta também um bem engraçado, né? O que deu tudo errado, o cliente todo torto. Não, cara, teve uns. Teve um cara que ele chegou e falou, cara, vocês trabalham com coisa ilícita? Não trabalhamos. Até ilícita? Sim. Vocês não trabalham? Mas esse daí já chegou já falando. Meu Deus. Mas vocês não trabalham? Não trabalhamos. Pessoa maluca. Mas por quê? Porque, cara... Porque foge da nossa... Não trabalhamos. Não, mas vamos fazer ficha de cassino, ficha de bingo. Não sei Pelo o que amor de Deus. Cara, não trabalhamos. E teve um cara que ele... Nem sei se eu posso falar aqui, mas ele tinha uma casa noturna. E a ideia dele era até interessante, que ele queria montar um sex shop dentro da casa noturna dele. Isso é interessante. Então ele veio e falou, cara, vocês conseguem fazer uns órgãos aqui, produtos aqui? Conseguimos fazer. Bacana, não, conseguimos, cara, não tem problema. Ele até mandou os arquivos aí, mas, cara, eu vou testar. Eu falei, não. Aí a gente não faz. Não sei onde você vai testar. Pelo amor de Deus. Não tenho a mínima ideia. Não, mas eu te ofereço pros meninos aí um vale lá. Eu falei, não, cara. Não. Eu dispenso. Esse eu vou ter que recusar. Dispensamos esse trabalho, dispensamos. Mas vem cada Abre a tela, tá o negócio lá, pelo amor de Deus. E vem cada coisa interessante, cara. Teve um cara que veio e tudo mais. A gente precisa fazer não sei quantas mil peças. Bacana. Aí... Normalmente não, a gente acaba pesquisando isso, logicamente foi depois de anos de estrada. A gente acaba pesquisando agora, por que o cara quer aquele projeto? A gente joga na internet e vê mais ou menos, e aquelas peças eram para clonar a caixa eletrônica. Meu Deus do céu. Eu falo, putz, cara... Não dá pra fazer. Cara, eu não consigo, eu não tenho a tecnologia pra isso. Então, todo tipo de cliente te procura, então, Sim, né? com certeza. Clientes certos e clientes errados, né? Pra deixar bem claro aqui, hein, pessoal? Tem que tomar muito cuidado. O Marcelo tá dando exemplos e explicando o que pode acontecer de errado pra vocês tomarem cuidado aí, né? Tem muita coisa. Pra não cair numa roubada, literalmente, aí, que você pode até ser preso fazendo uns negócios desses. Essa era uma... Cara, aí jogamos lá e falamos, chama essa peça meio estranha, cara. E jogamos, aí deu no Google lá, essa utilizada para caixa eletrônica. Agora com o IA fica muito fácil, né? Porque a gente consegue pesquisar. Eu falei, né? Eita, cara, não temos. Você não consegue fazer? Infelizmente não, cara, a gente não consegue fazer, não tem tecnologia. E segue o jogo. Caramba, meu. E, Clay, se alguém hoje quisesse começar a trabalhar com a impressão 3D, por onde você acha que a pessoa deveria começar? Ou comprar equipamentos, essas coisas? Comece pelo que você gosta de fazer. Se você gosta de fazer boneco, faça boneco. Uma coisa que a gente... Que nem você começou lá com os bonecos, Começa com hobby, hobby, não com a sua principal renda, mas começa com um hobby, porque o mercado de e-commerce... Não largar o emprego de uma vez e começando devagarinho. Eu comprei uma máquina agora. Não, o mercado de e-commerce é bem competitivo, principalmente por preço. Né? Hoje em dia tem muita gente fazendo as mesmas coisas, pegam uns arquivos iguais na internet e vendendo as mesmas coisas. Onde eles vão competir? Sim. Pelos custos. Outra coisa, então eu vou começar a atender agências de evento. Bacana, mas a agência de evento conhece você? Opa, desculpa. Foi nada. Cara, eu tô há 10 anos nisso e vou falar, acho que a metade eu trabalho com a agência de eventos. Não é agora que eu comecei a trabalhar, não é desde o começo que eu comecei a trabalhar. Então eu tive que montar
cartela de clientes, né? Então não é fácil você conseguir cliente de uma hora para outra, assim. Sim. E pela facilidade de hoje da impressão 3D, né? E a tecnologia está difundindo cada vez mais, está simplificando as coisas cada vez mais, a concorrência é muito grande. Então qual é o diferencial que você vai entregar? Né? Aham. Se eu vou fazer vou fazer o bonequinho com pintura. Se eu vou vender no e-commerce, tenta procurar alguns produtos que não tem muita gente que está Fazendo. comercializando. E fato, se você começar a vender e se você estiver vendendo bem, vai ter gente que vai copiar o seu Vai produto e vai aparecer a vender concorrência, coisa mais né? barata. Certeza. Vai vender com preço mais barato. Então, primeiro toque cara, comece a fazer por uma coisa que você goste. A partir do momento que você está colocando um negócio que você gosta, que você tem um amor, o negócio fica mais leve, né? E não coloque já a responsabilidade da impressão 3D já sustentar nas costas das suas as contas. minhas contas, você entendeu? Esse é o ponto. Não, cara, eu acho que tem que começar. Aí depois que você vê que o negócio tá como tomando corpo, o hobby, Sim, já, pode transformar em um trabalho real. Aí você muda a chave. E você acha que, puxando mais pro meu lado aqui, você acha que faz sentido um designer ter uma impressora 3D? Ou é melhor terceirizar com uma empresa que nem a Trimodels? Depende muito do tempo, né? Depende muito do tempo que esse designer tem. Mas eu acho que vale a pena ele ter uma impressora 3D. Nem que seja pequenininha, essas pequenininhas. É muito bacana se ele desenvolver ali a arte e tudo mais, o projeto dele ali. Aí coisas joga mais simples, né? joga na IA para desenvolver a embalagem e com um clique ele consegue imprimir ali. Então ele né? consegue até jogar na IA para fazer a modelagem. Hoje em dia tem IAs que fazem modelagem. Novamente, não substituem o modelador, mas coisas mais simples, essas IAs já conseguem fazer, aliviando um pouco a carga de trabalho dos modeladores para que eles possam concentrar mais em coisas mais complexas. Então, eu acho que sim, pelo preço que hoje a impressora 3D tá, a impressora 3D pequenininha, eu acho que vale a pena ele ter do lado dele, né? Uhum. E vendo aí todo esse cenário, o que mais diferencia quem realmente vive de impressão 3D de quem fica só no hobby? É o que ele oferece. Você vê que o cara que ele vive de impressão 3D hoje, você já vê pelo parque de máquina dele. Uhum. Né? Aquele cara que vive por hobby, ele tem uma ou duas máquinas ali. Então, Quem vive com impressão 3D que tem 30 máquinas, 20 máquinas, 40 máquinas, 100 máquinas. Uhum. Né? Independente se é e-commerce, independente se é... Porque impressão 3D é um processo demorado, ele não é rápido. E para quem vive disso, vai ter que ter maquinário para aguentar o tranco. Aguentar a demanda dele e soltar o produto mais rápido. Então você já começa a identificar. O cara fala assim, pô, eu tenho 30 máquinas. O cara não é robista, não. O cara Eu lembro com um cara que ele tinha em torno de 100 máquinas, sabe o que ele vendia? Cortador de biscoito. Caramba! Ele cuspia cortador de biscoito, mas era muito cortador de biscoito que ele vendia nos e-commerce. Mas era muito. Que loucura! Máquina e não parava as máquinas dele. Meu Deus! Não parava. E que tipo de designer ou agência é mais fácil de trabalhar? Aquele que manda tudo pronto ou o que pede desde o zero, do início? Depende do projeto. Quando o projeto é muito complexo, é melhor desde o pelo menos nós gostamos de pegar desde o início, desenvolver desde o início. Mas não é porque vai. Não é. É porque o designer que ele tem os olhos pro 2D, ele acaba não se atentando muitas coisas no arquivo. Às vezes vem um arquivo que não está sólido para impressora 3D, facetado, vem com problemas de malha e para tela, isso não interessa. Tanto que o cara falou, mas eu tô olhando na minha tela aqui, né? O meu visual tá bonitinho. Aí você olha no fatiador, tá com um monte de problema, um monte de remendo. Então, para projetos mais complexos, nós gostamos de assumir essa responsabilidade do começo ao fim para garantir a qualidade e principalmente a velocidade, não ter aquele bate-volta. Mandamos, aí o cliente corrige, aí a gente analisa, checa, tá com problema. Aí manda de novo e o tempo do cronograma tá comendo, o tempo de entrega do projeto tá comendo. Vai acabando o deadline ali, tá correndo atrás de você com o facão. E a gente ainda fica nessa bola, né? Mas tá ruim, mas não sei o quê, mas na minha tela tá bonito, mas no meu fatiador não tá bonito. Sim. Então a gente gosta de assumir essa responsabilidade desde o começo até o fim, quando é projetos complexos. Quando é projetos mais simples, aí eles acabam fazendo isso. Eu tenho modelagem aqui. Então manda, não tem problema. Entendi. Qualquer coisa a gente ajusta aqui a modelagem aqui. Agora, quando o projeto realmente é complexo, não, é grande, complexo. É melhor fazer Do zero.
Que a gente acaba pensando, Márcio, que tem. A gente acaba olhando o nosso processo como um todo. Então tem coisas ali que o cara modela e fala, "Mano, isso, se eu adaptar isso, não vai fazer diferença nenhuma para o cliente final, porém eu vou ter um ganho na minha operação. A viabilidade vai ficar mais... Você entendeu? Então a gente tem esse olhar. Para o cliente final, não vai alterar nada, mas para nós, aquele corte lá em 45 graus fez uma tremenda diferença no nosso processo. Então, Entendi. E como você falou que seu core business está indo para esse lado, né, de agências e tudo mais, tem algum formato de parceria ideal entre a Trimodels, designers e agências, como white label, pacote ou algo assim? Você tem esse formato já? normalmente não. Normalmente eles que demandam isso para nós. Então é sob demanda sob mesmo, demanda né? mesmo. Não tem um... Não tem. Seria uma boa. Né? Porque criaria uma recorrência, Seria uma boa, mas infelizmente não tem. Mas seria uma boa. né? Ter uma parceria de longo prazo, né, Isso. com agências, né? E até mesmo com designers, né? Mas é sob demanda. É uma coisa a se pensar, mas hoje não. E na sua visão, qual é o futuro da impressão 3D aí nos próximos anos? Cara, eu acho que isso... Mais popular, mais nichada, não, eu ou acho que vai isso- virar um negócio industrial? Não, já tem negócio industrial, com certeza. Acho que ele vai se tornar ainda mais popular. Acho que o cliente final, ele, na minha visão, isso vai se popularizar tão absurdamente, impressão 3D, e tá numa velocidade muito grande. Vai chegar a ponto das pessoas terem em casa? Não, já tem, né? Na questão Como é eletrodoméstico que, da casa? A questão é que o cliente final ele vai chegar e vai falar assim para mim, porque tem gente que não quer ter o trabalho Não quer pôr a mão. fazer, ele quer comprar. E ele vai chegar e falar assim, bom, e se a impressão 3D ou é produto injetado, para mim tanto faz. Porque é um produto, você entendeu? Hoje, o cliente, quando compra a peça de impressão 3D, ele fala, mas é impressão 3D. Ainda tem aquele preconceito. Vai chegar aquele momento que não vai ter mais essa barreira do preconceito, a minha opinião. Industrial, cara, já está consolidado isso e cada vez mais as máquinas não tem impressora de metal, cada vez mais Caramba, até de metal. isso, e elas vão se atualizando cada vez mais, que eu lembro que nós começamos... Esse seria até um dos mercados que mais cresce hoje na impressão 3D ou não? Não, eu acredito que o mercado que cresce hoje é a FDM, cara. FDM. O de metal é bem nichado e hoje ainda você precisa de ter um braço de usinagem ali para dar aquele acabamento na peça, que não é todo mundo, né? Por exemplo, o escritório de ferramentaria, cara, se ele tiver uma impressora 3D de metal, ele ganha. Nós temos um cliente na área médica, para você ter uma ideia, que ele desenvolve próteses e ferramentas hospitalares. Uhum. E eles têm uma impressora 3D, se eu não me engano, uma ou duas, de titânio. Caramba! Absurdo. E uma linha gigante de usinagem. Eu nem imaginava que poderia Pra você imprimir ter uma ferro, titânio. E para você ter uma ideia, e onde entra a Trimodels nesse negócio? Ele compra a prótese ou a ferramenta, a prótese, manda para a gente digitaliza, modela em cima de tudo, manda para ele o arquivo da ferramenta. Então ele produz que a ferramenta é muito mais cara às vezes no cenário. Caramba, Entendeu? meu. Então ele tem lá, ele manda e ele imprime lá a ferramenta e depois vende no mercado nacional. Entendeu? Para o médico específico, personalizado para aquela cirurgia. Então tem, cara, impressão 3D é um caminho sem volta, como a IA. A IA é um caminho sem volta, como a internet foi que é um caminho sem Infinitas possibilidades, né? volta, a gente tem que aceitar, o pessoal tem que aceitar. Se adaptar, né? Tem criança aí de 8 anos, tá ganhando dinheiro, que cria. Eu vi uma reportagem que o filho do Neymar criou a marca de dinossauro dele, Amigo Dino, alguma coisa Dino, Amigo Dino. né? Eu falei, caramba, e outra, moleque tem já todo o marketing digital já estruturado. Já tem a estrutura. Já pra bombar. Mas, cara, um menino de não sei quantos anos ele tem, 8 anos, não sei quantos anos ele tem. Acho que tem um pouquinho mais, né? Mas mesmo assim, ainda é um garoto. É um garoto. Tem crianças ali que eles têm impressorinha 3D e faz o próprio brinquedo deles. Aí eles entram no site, eles geram o site deles por IA. Hoje em dia E eles têm uma habilidade tremenda com a internet, então eles conseguem nasceram já, né, com isso na mão, né? Aí eles conseguem, quando você vê, esse moleque tá com a empresa dele lá, com a impressora em 3D. Caramba. E é brincadeira. É uma criança que tá brincando. Então, e Clay, qual foi o seu maior desafio pessoal que você enfrentou tocando a Trimodels? Cara... E como você saiu dele? Cara, desafio pessoal, teve bastante. Porque você saiu do CLT lá, né, e Teve já bastante. Foi direto pra... Quer dizer, demorou um aninho aí que você deve ter... Foi o começo, com certeza, foi
estruturar todas as ideias e saber qual o caminho que eu queria seguir. Porque impressão 3D, pra você ter uma ideia, eu fui para o caminho de prototipagem, eu fui para o caminho de prototipagem de joias, eu fui para designer de roupa, para fazer roupa com impressão 3D. É roupa? Fui para chegar agora na agência. Então, são muitas possibilidades. Você já no começo sabendo mais ou menos o nicho que você quer atacar, que você quer atingir, é muito mais fácil. Eu patinei isso no começo, então eu não Então sabia. esse seria até um recado que você daria pro Marcelo, pro com Clay lá do certeza. começo? Eu acabei atirando em muitos lados, cara, e perdi muito tempo, que às vezes não dava certo, aí não sei o que, não dava certo. Comprei uma máquina de resina caríssima, na época eu paguei 30 mil reais, coisa absurda hoje em dia. Nossa. E na época que faz 8 anos, 9 anos atrás, e o negócio para imprimir joia. E não virava. Caramba. Mas por que não virava? Porque eu não tinha o know-how. Não tinha know-how. E como eu estava Não tinha desempregado, conhecimento nenhum não ainda. tinha conhecimento nenhum, era um processo novo que eu tinha que aprender. Eu estava desempregado. Então, ao contrário do conselho que eu dei aqui, que, faça isso, né, como um hobby para depois, cara, eu já quis virar a chave para, Já então, ir direto para pras impressão cabeças. 3D pagar minhas contas. E eu dava o conselho pro Marcelo lá atrás, falava, não, cara, não Faz isso não. Faz o seguinte, se realoca no mercado e continua com a impressão 3D até você atinar. Não, então eu bati muita cabeça. Esse foi um dos maiores desafios. Saber o que eu queria fazer, o que eu queria vender e criar minha cartela de clientes lá. Se estruturar, né? Mas eu atirei para tudo qualquer lado no começo. E acabei me perdendo. E se perde. Putz, cara, se eu tivesse feito e-commerce no começo, estaria grande, absurdamente grande e-commerce. Se eu tivesse focado 100% e bora em, sei lá, em bonequinho, um exemplo que eu gostava. Cara, só faz boneco então. Sim. Não queira fazer boneco, não queira fazer joia, não queira fazer, né? Porque eu era que nem um pato, eu tentava fazer tudo, não conseguia. E não fazia nada. Bom não. Porque eu achava que a impressora 3D fazia tudo. Sim. Aí depois que eu comecei a perceber que não é só a peça que eu preciso entregar algo mais. A solução, né? Aí que eu falei, caramba, rapaz, eu não tenho esse skill, não tenho esse know-how para entregar essa peça e não sei o que. Aí fui acabar me capacitando e tudo mais. E vamos agora já para um conselho final aí para o encerramento. Vamos imaginar aí que tem um cara lá, um cara criativo, um designer, por exemplo, né? Ouvindo a gente agora, que sempre ficou só no 2D, nunca levou nenhuma ideia para o 3D, mas ficou com vontade de testar a impressão 3D depois. Que conselho você daria para essa pessoa para ela aplicar nos próximos, num curto prazo, 30 dias? Primeiro, tenta aprender instala o Blender ou o ZBrush. O ZBrush, a licença São programas os básicos aí da impressão. Mas o Blender é gratuito e você consegue aprender um pouquinho de modelagem 3D. E depois você provavelmente vai deixar os links aí pro pessoal, vai ter o link de IA de impressão 3D, de modelagem 3D. Porque sem modelagem você não consegue imprimir absolutamente nada. Sim. Agora, se o cara quiser, o designer quiser já sair imprimindo, tem sites que já tem modelos prontos. Já tem os templates. Já tem modelos prontos. Thingiverse, o Makerwords, que é da Bambu, então já tem modelos, bastante coisa da comunidade que acaba desenvolvendo de forma gratuita. Tem alguns são pagos, tá? Alguns são pagos, você precisa comprar o arquivo para comercializar, até para você vender. Então, se o designer tem algo completamente do nada, zero, o que ele tirou da cabeça dele, ele vai ter que aprender um pouquinho de modelagem e jogar a ideia dele na modelagem IA. O 2 dele vai ter que jogar na IA ou tentar modelar. Então, um designer até sai na frente de quem não sabe nada, né, de 2D, sim, né? Com certeza, porque ele já tem, ele já conhece. Ele já conhece um pouco, né, da formatação. Não tenha dúvida disso, ele já sai na frente, com certeza. Aí acho que ele migrar para o 3D não deve ser tão árdua a tarefa de um cara que não conhece absolutamente nada, nenhum 2D, né? Entendi, do que sair do zero total. Sai do zero total. Clay, valeu demais aí por ter participado desse episódio.
Foi um prazer ter você por aqui falando sobre impressão Eu que 3D, que é agradeço. muito bacana. E para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde é que o pessoal te encontra? Deixa aí redes sociais, site, o que você quiser. Nós temos o Instagram, que é Trimodels 3D, acho que é Trimodels 3D, e o site www.trimodels.com.br. Quiser conhecer o nosso trabalho, está à disposição, nós ficamos em Cotia, então, cara, Bacana, pessoal. Entra prazer. lá, segue o Clay lá nas redes sociais. Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição também todos os links dele lá do Instagram, do Facebook, do que ele tiver por lá, para você entrar por lá e conhecer o trabalho, e até mesmo se você precisar, né, for um cliente, precisar do trabalho de impressão 3D, né, personalizado, de soluções, né? Soluções de prototipagem, impressão 3D, procura ele por lá, que com certeza ele vai te entregar um ótimo trabalho. Eu sou o Márcio Maguari e este é o podcast Rapaz do Design. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa aí o sininho das notificações e deixa aquele like. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de deixar aí as 5 estrelas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Te vejo no próximo episódio. Valeu! Valeu, Clay! Obrigado! Valeu, já. Muito bom.